de número 28. Amém? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estava caminhando ali no Bom Retiro e eu cruzei com uma moça, um grupo de pessoas, e havia uma moça com uma camiseta assim: Jesus te ama do jeito que você está. Eu olhei e eu falei, realmente, Jesus, eu fiquei pensando, Jesus realmente me ama do jeito que eu estou. Jesus nos ama do jeito que estamos. E aí eu comecei a lembrar de algumas frases que as pessoas costumam dizer, né? E dentre essas frases que as pessoas costumam dizer, está uma frase até antiga, que as pessoas dizem: Jesus disse, vinde a mim como está. Não é verdade? Quantas vezes você já ouviu isso? As pessoas dizerem que Jesus disse, vinde a mim como está. E eu acho interessante que algumas pessoas, elas se apegam a essa frase e se acomodam em sua maneira de viver, em seus hábitos, em seus costumes, em seus vícios, porque Jesus disse, vinde a mim como está. Se eu estou assim, ele me aceitou assim, é assim que eu vou estar, é assim que eu vou permanecer. E as pessoas se apegam a isso para continuarem levando a vida que têm. Primeiramente, você nunca vai encontrar essa palavra na Bíblia. Jesus nunca disse, vinde a mim como estás. Jesus nunca falou isso. Isso não é nem um trecho bíblico. Assim como dezenas de outras palavras que as pessoas costumam dizer, né? Assim como Jesus disse, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Jesus nunca disse isso. Só que as pessoas vão criando esses hábitos e vão associando as frases a Jesus. E as suas más interpretações da palavra também levam e conduzem a isso. Porém, eu não acho isso uma frase errada. Eu não acho. Eu não acho que isso é errado. Vinde a mim como estás. Creio que Jesus, ele diz isso, vinde a mim como estás. Não há empecilhos para que você se aproxime de Jesus. A gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas. Em Romanos capítulo 2, versículo 11 diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus, ele não olha para a maneira ao qual você se veste, ele não olha para aquilo que você fazia, ele não olha para aquilo que você faz, ele não olha para aquilo que você era ou para aquilo que você é hoje. Jesus não olha para você e diz, olha, o Paulo, ele não é judeu, então ele não pode conversar comigo, ele não pode se chegar a mim porque ele é judeu. Ele é judeu. Por Deus não fazer acepção de pessoas, ele te aceita do jeito que você está. Sim, a frase é correta. Creio que é correta. Porque Jesus vai de encontro a você
quando você está usando qualquer roupa, quando você está fazendo qualquer coisa, quando você gosta de fazer qualquer coisa, ele vai de encontro a você. Isso não é empecilho para que ele se aproxime de você. O cigarro não é empecilho para que Jesus se aproxime de você. Se você era um criminoso, isso não é empecilho para que Jesus se aproxime de você. O pecado não é empecilho para que Cristo se aproxime de você ou para que você se achegue a Cristo. Uma palavra que é verdade, que está na Bíblia, e que se a gente quer colocar nesse contexto, é essa que nós acabamos de ler. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e guardai de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A primeira condição que a pessoa deve ter para se achegar a Deus, a única condição que a pessoa tem para poder se achegar a Deus é estar farta da vida que leva. Eu não quero mais, eu não aguento mais esse peso, eu não aguento mais esse jugo, eu não aguento mais essa opressão, eu não aguento mais essa vida que eu levo, estou cansado. A única condição posta aqui para que a pessoa se achegue a Deus é estar cansada da vida que leva. Cansada do que ela é. Cansada de tudo aquilo que a oprime. Cansada de uma vida conturbada. Cansada de uma vida agitada. Cansada de uma alma aflita. Porque quando você começa a aprender, olha a condição de Jesus. Aprendei de mim. Ele fala que você deve começar a buscá-lo e aprender dele. Porque no decorrer desse aprendizado, você vai ver que ele é humilde. E se você começa a aprender com o seu mestre, você é um discípulo, automaticamente você vai se tornar humilde. E se você começa a aprender com o seu mestre, você sendo um discípulo, e o seu mestre é manso, automaticamente você será manso. Se você está cansado, você encontrará descanso e consolo nos braços daquele que te chama. Deus, eu não acredito que Jesus olhe para um homossexual e faça cara feia quando o homossexual quer chegar a ele. Da mesma maneira que ele não faz cara feia para o homossexual, ele não faz cara feia para o assassino, para o traficante, para o adúltero, para a adúltera, para o viciado, para o mentiroso, para o safado. Ele não faz cara feia. Ele não olha para o criminoso e fala, não, primeiro, para você se achegar a mim, você deve pagar as suas contas lá com a justiça. Depois que você estiver justificado pela justiça, aí você pode se achegar a mim. Ele não fala para o viciado, olha, primeiro você vai se purificar, primeiro você vai se desintoxicar, depois você se achega a mim. Não. Nada do que éramos, nada do que somos, nada do que fazíamos ou nada do que fazemos é empecilho para nos achegarmos a Cristo. E muitos não se achegam, e muitos não descansam em Cristo, porque acham que tem que pagar esse preço. Ah, eu não vou para Cristo porque eu bebo. Eu não vou para Cristo porque eu fumo.
eu não vou para Cristo porque eu me prostituo. Eu não vou para Cristo, eu não vou buscar Cristo porque eu sou homossexual. Eu não vou buscar a Cristo porque eu sou adúltero. Vem, vem, mas vem cansado, vem oprimido, vem disposto. Vem, vem, pode vir do jeito que você está. Pode vir prostituído, pode vir intoxicado. Vem. O importante é o jeito que você vai voltar. Pode vir. Vinde a mim e verás como vai voltar. Eu estive vendo algumas pessoas que tiveram contato com Jesus. Por exemplo, Mateus. Mateus, ele era cobrador de impostos. O Mateus, esse que nós acabamos de ler no Evangelho, um dos 12 apóstolos, ele era cobrador de impostos. E o cobrador de impostos naquela época era uma pessoa tão mal vista, porque todos os cobradores de impostos eram mercenários, eles extorquiam as pessoas. Eles extorquiam na cara dura. Eram mercenários, de mão cheia. Todos sabiam que eles eram mercenários. Eles cobravam os tributos das pessoas, dos estrangeiros e de todos os outros. Passava a parte que correspondia ao império e o resto era dele. Por isso eles extorquiam de mão cheia. O importante para o império era a parte deles vir para ele. O resto, que eles quisessem fazer, amém. E Mateus era um publicano. Mateus era um cobrador de impostos. Só que ali, quando você vê ali no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 2, versículo 14, Jesus vem passando e viu Levi, que é Mateus, que estava assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me, e levantou-se e seguiu. Você vê que a condição daquele homem, aquele pecador, a condição daquele cara ganancioso, não o impediu de Jesus dizer, siga-me. Mas o importante foi a postura que aquele pecador tomou. Levantou, deixou tudo e seguiu. Não importa a condição ao qual as nossas vidas se encontram. Não importa a maneira ao qual nós levamos as nossas vidas. O importante é a maneira com que estamos dispostos a largar tudo isso que éramos e seguir ao Mestre. Isso é o mais importante. E eu acho interessante que você vai ver ali que os escribas e os fariseus, vendo comer com os publicanos e com os pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Olha só que interessante. Quando nós nos convertemos, nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós queremos uma nova vida, mas muitas vezes, por exemplo, existem irmãos que é convertido, mas a sua casa não é. Existem pessoas que são convertidas, mas toda a sua casa não é convertida. Só que você não esqueça, amado, que você também era um pecador. Você também fazia parte daquele povo. Você também estava naquele meio. Não é verdade? Agora, só porque você se converteu, você não faz mais parte daquela família? E você vê que Mateus segue o Senhor Jesus e o leva para sua casa, aonde tem mais publicanos e aonde tem mais pecadores. Você vê que a conversão de Mateus não foi só, Senhor Jesus, é o seguinte, eu vou segui-lo, mas não se importa com a minha casa não, porque nem todo mundo lá é pecador. Mateus não se preocupou com isso. Mateus se preocupou em levar o Salvador para festejar
dentro da tua casa. Não importa quem estivesse lá dentro. Não importa o que eram. O importante era eles verem que Jesus estava naquele meio agora. E Jesus, ouvindo isso, ele disse assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha a postura de Jesus. Olha a postura de Jesus. Olha a postura de Jesus. Ele diz, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Ele veio para os pecadores. Ele veio para os perdidos. Porque se você é justo, se você é bom, se você se considera salvo, para que você vai querer Jesus? Mas se você se considera perdido, se você se considera pecador, ele veio para você. Ele veio para você. E não tenha vergonha da tua casa, não tenha vergonha daqueles que estão ao teu redor. Deixa. Um dia você também foi impuro. Um dia você também foi pecador. Mas hoje você tem Cristo na tua vida. E é isso que importa. E a mesma obra que ele fez na tua vida, ele pode fazer na tua casa. Zaqueu também, ele era cobrador de impostos. Ele era chefe de todos os larápios lá, todos aqueles que extorquiam. E Jesus ali passando também, e aquele homem falou, nossa, Jesus vai passar aqui, eu quero ver ele. Eu quero pelo menos dar uma olhada para ver como que é esse Jesus. E ele era baixinho. E ele era baixinho. E ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. Aonde um pecador, aonde uma pessoa que extorque as outras, aonde uma pessoa golpista, aonde uma pessoa que sabe que é pecadora, vai esperar que Jesus olhe para ele e diga, olha, desce daí, cara. Pois hoje me convém pousar em tua casa. Ao lado dele havia sacerdotes, ao lado dele havia os fariseus, ao lado dele haviam os mestres das leis, ao lado dele haviam pessoas boas, mas em meio a todas aquelas pessoas, o remédio quis pousar na casa de um doente. É na casa dos enfermos que necessita remédio. E Jesus não falou nada para Zaqueu. E Zaqueu ali, comendo com Jesus, de repente ele toma uma postura e fala, olha, Senhor, aquilo que eu lesei, devolverei. Devolverei aos que eu lesei. Restituído e quadruplicado. Aí Jesus olha para ele e fala, hoje veio salvação para essa casa. Hoje veio salvação para essa casa. Você repara que não importa a condição ao qual você esteja, não importa naquilo ao qual você esteja envolvido, cabe a nós arrependimento e negar aquilo que éramos e nos colocarmos em uma postura nova. E com certeza, salvação entrará em nossa casa. Não importa. Não importa o que você fez no seu trabalho. Não importa se você já lesou. As pessoas não... Eu acho interessante que a grande população, o mundo, não acredita em Jesus e acha um absurdo. Você pode ver. As pessoas falam assim, agora matou, roubou, agora vai para a igreja. As pessoas não aceitam
que Jesus perdoa. As pessoas não aceitam que Jesus regenera. As pessoas não aceitam que Jesus vai atrás dos que estão perdidos. Você repara, o mundo não aceita. Olha, matou, roubou, fumou, estupou, agora está na igreja. Olha lá, se escondendo. Não! Você não pode julgar que um homem não se arrependeu. Quem é você se você também é pecador? Em vez das pessoas se alegrarem e falar assim, poxa, o cara saiu daquela vida que levava. Não, prefere dizer, olha lá, agora é fácil. Mas não é não. Para você largar aquilo que você era não é fácil. Para largar aquilo que você vivia não é fácil. Mas deve haver postura. Postura e conduta e força de vontade. Crer que Jesus é a salvação. Porque Ele não vai olhar para você e vai lembrar do que você fez. Ele não vai. Tenho certeza de que Ele não vai. Mas cabe a nós arrependimento. Interessante que nada impede uma pessoa de chegar a Deus. Maria Madalena, por exemplo, ela tinha, conta a palavra ali em Lucas capítulo 8, versículo 2, que Maria Madalena, saíram dela 7 demônios. O Senhor expulsou de Maria Madalena 7 demônios. Imagina ser endemoniado andando aí na rua. Tem gente que a gente olha e fala assim, aquele ali tem um demônio. A pessoa já não tem uma conduta boa, imagine 7. E não foi aquilo que ela era que impediu de se chegar ao mestre também. A condição que ela estava. A mulher adúltera, ela era adúltera. A diferença de prostituta para adúltera é muito grande. Porque a prostituta muitas vezes se prostitui por necessidade. Para arrecadar fundos, para se sustentar, para comer talvez. E a única coisa que resta a ela é se prostituir. Mas a adúltera não, adultera porque quer. Adultera porque gosta. E não é verdade? Da mesma maneira o adúltero. Ele é adúltero porque é uma condição dele. Ele precisa trair, ele precisa se envolver com outras pessoas. E era o caso dessa mulher. Mas não foi a vida promíscua que ela levava que a afastou de Jesus. Porque Jesus olha para ela e fala assim, também não vejo pecado sobre ti. Não vejo condenação sobre ti. Mas, vá e não peques mais. Novamente, quero frisar isso. Não importa o que você fez, não importa quem você era. O importante é o que você vai ser, o importante é o que você vai fazer depois do encontro que você tem com Cristo. Não importa. O importante é a maneira com que você vai sair e vai se manter. Porque Ele é capaz de perdoar os piores pecados. Um outro foi Paulo. Ele era sanguinário, ele tinha sangue nos olhos. Paulo, ele perseguia os cristãos. Paulo queria a cabeça de todos os cristãos. E isso não foi empecilho nenhum para que Jesus se manifestasse a ele. Pelo contrário, o Senhor disse que tinha planos pela vida de Paulo. Às vezes levamos vidas tão tortas, vidas tão perdidas, e vidas tão levadas por nossa própria vontade, que achamos que Deus não pode fazer planos com a nossa vida. Mas o Senhor tem um plano para cada um de nós. Ele quer a nossa vida
para chegar a outras vidas. Se você está na sujeira, se você está em um mundo promíscuo, Ele quer salvar a tua vida, te fortalecer, para que a tua vida seja luz em um mundo promíscuo. Se você está num lugar que só tem corrupção, Ele quer a tua vida, para te regenerar e para estar ali naquele meio e salvar os corruptos. O Senhor quer nos usar para chegar aonde os que se consideram santos não chegam. Porque é interessante que aquelas pessoas que se consideram santos, as pessoas que se consideram um alto nível de cristão, não se envolvem com os pecadores, não conversa com os pecadores, não fala e nem vai à casa de pecadores. Não importa onde você vai, ao menos que seja para levar a palavra de Deus, e ser você a diferença, vai. Vai sem medo. Vai sem receio. Não importa o que vão falar de você. Não importa o que vão dizer, olha lá, a Jo, cristã, fica na casa desses bebum. Não importa. Porque da mesma maneira falaram de Jesus. Olha lá. Fala que é filho de Deus e senta com os publicanos e pecadores. Glória a Deus. Não importa. O importante é a diferença que você vai fazer naquele lugar. Porque Cristo vive em você. E o Senhor se manifestou a Paulo. Mesmo Paulo sendo extremamente sanguinário, mesmo Paulo sendo extremamente fechado àquilo que ele acreditava, Deus se manifestou a ele. Jesus se manifestou a ele. Um outro exemplo foi o cego Bartimeu. O cego Bartimeu ali, você vai ver essa história em Marcos 10, 46. Parado, cego, mendigando. E Jesus passando, ele ouvindo, ele falou, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso de transformação na minha vida. Filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fica quieto, cara. Você acha que o mestre vai olhar para você? Você está fazendo bagunça. Quem você? Rapaz, você acha que Jesus vai desviar o caminho dele para olhar para você? Quem é você, cara? Ele para. Ele desvia. Ele vem. Porque para Jesus não tem classe social, não tem condição física. Para Jesus não tem a maneira com que você se encontra. Para Jesus não existe miséria. Ele quer estar ali. Ele quer ouvir aquele que clama. Ele quer transformar. Ele quer salvar. Ele não vai olhar só para aqueles que estão bem vestidos. Ele não vai olhar só para aqueles que se aparentam ser santos. Ele quer olhar para aqueles que estão perdidos, necessitando de cura, de ajuda, de transformação, de salvação, de renovo. Jesus veio para os pobres, perdidos, para os pecadores, para os injustos. Jesus veio para ser remédio neste mundo perdido e doente. O Evangelho não faz acepção. E quem somos nós para fazer acepção de sexualidade? Quem somos nós para fazer acepção de postura, de conduta? Quem somos nós para fazer acepção de pessoas pelo que elas são ou pelo que elas vivem? Se o nosso Mestre andou com pecadores, caminhou com perdidos para salvá-los, restituí-los, pois era eles que precisavam de salvação, transformação e cura. Se somos nós a manifestação das virtudes de Cristo, se somos nós os chamados para ser sacerdócio real, se somos nós a parte visível de um Deus invisível, vamos estar manifestos no meio dos perdidos. Vamos estar buscando e amparando os rejeitados. Porque se vem aqui uma pessoa boa, se entrar aqui, se assentar aqui conosco uma pessoa boa, que diferença vai fazer? Se sobre essas 30 cadeiras aqui se assentarem pessoas justas, que diferença vai fazer? Mas se aqui, em nosso meio, se juntar prostitutas, pecadores, homossexuais,
transgressores, assassinos. Glória a Deus, pois são para eles que a palavra de salvação, restauração e vida veio. Nós costumamos vestir a nossa melhor roupa. E você acredita que tem gente que tem vergonha de ir na igreja porque não tem uma melhor roupa? Nós costumamos usar nossos ternos, que consideramos a melhor roupa, uma classe de roupas, né? O terno é a melhor. Existem pessoas que não vão à igreja porque não tem um terno. Mas Jesus não olhou para a roupa de Bartimeu. Jesus não olhou a condição daqueles homens. Jesus não olhou para as bandagens de um leproso. Ele se achegou a todos, na condição em que eles estavam, mas para dar transformação e vida. Em Lucas capítulo 18, versículo 9, tem uma parábola que é assim. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a tua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olha só. Não é aquilo que você acha que faz. Não é aquilo que nós achamos que fazemos para Deus. Não é aquilo que nós achamos que nos tornamos para Deus. É aquilo que nós nos arrependermos de ser, que nos justifica em Deus, para com Deus. Como eu disse, o Senhor veio para os cansados. O Senhor veio para os oprimidos. Ele quer nos curar, nos salvar, nos transformar. Não tem nada que você possa fazer para que Deus não queira se achegar a você. Porém, a única condição que você deve ter para ser transformado é querer não viver mais a vida que você leva. Só isso. Somente isso. É tão simples que parece absurdo. Mas é a pura verdade. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Jesus veio para os pecadores, não para os justos. Deus não faz acepção de pessoas. Vinde a mim como estás. Pode vir. Pode vir. Vinde a Jesus como estás, com a roupa que você está, com a vida que você leva. Pois eu creio que se você ouvir a voz do Mestre, quando você voltar, você não será o mesmo. Em nome de Jesus.